Vocês, tudo bem com vocês, pessoal? E aí, estamos ao vivo. Vocês estão conseguindo nos escutar bem? Isso é muito importante. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O pessoal já está chegando aí. Então tem a Marli, a Edinara, a Flávia, a Kátia, a Dani, a Jaqueline, a Simone, a Mônica, a Olivia e a Suzy até agora. Oh, meu Deus, é bastante gente, hein? Também chegou hoje. Isso. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, Socorro chegando, pessoal chegando. Hoje o tema é educação bíblica para surdos. Como preparar? Como dar esses primeiros passos aí na educação bíblica para surdos, né? Ou EBS, como algumas pessoas conhecem. Ou células, pequenos grupos, enfim. São vários nomes, várias nomenclaturas aí para a gente trabalhar um pouco sobre essa educação bíblica para surdos, ok? Então, caso vocês forem tendo dúvidas, alguma coisa nesse sentido, vocês podem estar colocando aí de acordo com a disponibilidade aqui do tempo e do contexto, a gente vai respondendo. Beleza, beleza, beleza? Sabadão, todo mundo chegando aí, se preparando para descansar um pouco mais ou trabalhar um pouco mais. Então, vamos lá. Pessoal, a gente preparou algumas coisas aqui. É importante que você consiga pegar aí um papel, caneta, lápis ou borracha, certo? Para você fazer as suas anotações de acordo com o que a gente for comentando aqui. O pessoal tá chegando. Então vamos que vamos, pessoal. Olha só. Primeira coisa é os passos que nós precisamos dar. Esses são os passos. Tudo na vida começa com os passos, ok? Por que passos? Porque são os princípios, é a base, né? A estrutura que vai ajudar vocês a estar caminhando aí, se desenvolvendo. Ah, Gesiel, mas eu já estou caminhando. Não, então, muito bem. Então, isso vai ajudar você de uma melhor maneira ainda. Isso é para complementar. Talvez tenha alguma outra coisa aqui que você já coloca em prática, que você já utiliza, mas a gente vai procurar complementar com algumas coisas a mais. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante é o quê? Conscientizar o pastor da importância de ter uma educação bíblica para surdos, ou uma escola bíblica para surdos. Ah, Gisele, mas por que eu tenho que conscientizar o pastor, sendo que a gente já tem as interpretações no culto? Porque muitos pastores não têm esse conhecimento de que é importante que tenha uma escola bíblica específica para surdos. Uma escola bíblica focada no aprendizado do surdo. Ah, mas o que isso tem a ver? É porque, pessoal, todo culto ele não é adaptável para o surdo. A liturgia em si do culto é preparada, na sua grande maioria, esmagadora maioria, para os ouvintes. Então, a questão dos louvores, a questão de grupo de louvor, a questão de instrumentos, enfim, tudo é focado para uma cultura ouvinte. E aí na escola bíblica de surdos é toda uma adaptação para eles, focado para eles. Então esse é o primeiro passo de você mostrar, olha, pastor, na escola bíblica a gente não vai estar despregando aquilo que você prega, a gente não vai estar inventando outras coisas ou ensinando heresias, não. A gente vai adaptar de uma forma muito mais visual
para que o surdo possa compreender de acordo com a sua cultura. Então essa conscientização do líder da igreja ajuda muito. Tem muitos pastores que eles já entendem que o trabalho é necessário de interpretação dos cultos, mas alguns ainda não têm essa compreensão de que a escola bíblica para os surdos é importante. Uma escola bíblica somente em Libras. Então, quando a gente vê isso, é muito importante a gente compreender que esse é o primeiro passo. Mas, Gesiel, por quê? Porque o pastor aceitando, o pastor recebendo, o pastor ele entendendo da importância, ele vai ser um apoiador assim excelente para o trabalho. E ele vai dar um suporte excelente. É por isso que essa conscientização em mostrar que é importante que tenha um trabalho diferenciado, né, na língua do surdo, totalmente para ele, você vai perceber como que isso é importantíssimo, certo? Então, o primeiro ponto aí, pessoal, é esse. Primeiro ponto aí que você já pode estar anotando. Esse é o primeiro passo, conscientizar o pastor da importância de ter uma escola bíblica. Porque às vezes o pastor vai falar, mas a gente já tem um momento de ensino, um momento de estudo com toda a igreja. Você fala, sim, pastor, realmente, mas a importância de ter uma escola bíblica para os surdos é porque a gente vai descobrir ainda mais, né, e dar a oportunidade para que os surdos possam perguntar, questionar, porque normalmente em um momento de estudo bíblico, né, na igreja em geral, às vezes a gente não tem uma oportunidade de parar e perguntar, olha, pastor, o que é isso? Qual é essa dúvida? Eu não consegui. Normalmente a gente não tem isso. Então na escola bíblica a gente vai conseguir fazer isso. E também é importante, pessoal, por que ter uma escola bíblica para surdos? Nós já tentamos um tempo atrás, hoje a gente quis trazer as nossas experiências, né? O que tem dado certo, o que não deu certo. Por exemplo, nós somos da Assembleia de Deus, aqui a gente tem as escolas bíblicas, né? De domingo, escola bíblica dominical. E nós tentamos inserir os surdos nas classes, né? Fazer essa inclusão nas classes de escola bíblica. Só que a gente viu que não deu certo, tá? Pode ser que alguns de vocês façam assim e está dando certo. Mas aqui não deu certo, porque igual como o Gesiel falou, às vezes o surdo quer perguntar, às vezes o surdo tem muita dúvida, não conhece um sinal, e ali às vezes os ouvintes vão discutir, vão fazer perguntas, e às vezes o surdo fica acanhado de perguntar, de não estar entendendo às vezes uma coisa simples, né? E às vezes as escolas dominicais, elas, por ser professores ouvintes que às vezes não têm conhecimento da cultura dos surdos, não tem conhecimento de quem é o surdo, ele acaba preparando uma aula sem recursos visuais, né? Por mais que o intérprete esteja ali para apoiar, para explicar dessa importância, ele não tem esse conhecimento necessário. Então é importante que se faça, que trabalhe com o pastor para que tenha uma sala para os surdos, né? Uma sala de escola bíblica para os surdos, né? Para eles, focado totalmente em língua de sinais. Então, chame o pastor, né? Como o Gesiel já disse, explique para ele essa importância, porque muitas das vezes ele pode falar, olha, mas a gente já tem escola bíblica, né? Insere os surdos nas salas que já tem. Então é importante a gente trabalhar isso, explicar que os surdos eles precisam de muito mais recursos, né? Do que se tem hoje numa escola bíblica. Isso. E aí, pessoal, um ponto que a Kerma já comentou, né, é preparar uma equipe. Esse é um dos pontos importantes aí. Então, a partir do momento que você tem essa conscientização, né, com o pastor, você conversa com o pastor e ele dá o total apoio, isso vai facilitar aí o desenvolvimento do trabalho. Por quê? Porque depois disso você vai precisar de uma equipe. Isso se você ainda não tem. Se você não tiver, é a partir desse primeiro momento em que você vai procurar, depois do pastor, né, ter apoiado, você vai procurar formar uma equipe. E aí, pessoal, entra alguns requisitos, né, vamos dizer assim. Tem um que muitas pessoas às vezes debatem e questionam. Gesiel, então para estar no departamento precisa saber Libras. Não necessariamente, tá? Tem pessoas que às vezes não sabem Libras, mas ela vai estar inserida no departamento. Então ela vai poder ajudar aí na equipe como uma secretária, vai poder ajudar
com a parte financeira, se tiver, vai ajudar levando surdos, né, em algum evento, em alguma coisa, ajudando com organização de teatro, enfim. Nem todo mundo que vai participar do grupo precisa saber Libras, mas é importante que ele tenha essa consciência da necessidade dele aprender, certo? Mas não significa que uma pessoa que não sabe nada de Libras não possa participar do departamento. E às vezes falar isso, a falta de falar isso, faz com que muitas pessoas não participem do trabalho. Porque tem muitas pessoas que querem ajudar, querem ter um coração muito aberto para ajudar o trabalho, entende a necessidade, mas talvez tem dificuldade de aprender ou talvez não quer aprender e às vezes tem aquela forma de impor, olha, você tem que aprender Libras. Essa imposição às vezes acaba distanciando algumas pessoas que poderia ser muito útil no trabalho, né? Só que de outra forma. Então, assim, a partir do momento que a pessoa, mesmo ela não sabendo nada de Libras, ela começa a participar, ela começa a ter esse contato com a comunidade surda ali, ela mesma já vai ver essa necessidade, né? Ela já vai começar a ter essa consciência. Então, pessoal, quando a gente vai falar de preparar a equipe, esse é um ponto importante, tá? Você pode convidar toda a igreja e partir no sentido de falar assim, olha, pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado. Não sabe Libras? Pode participar. Não tem dificuldade de aprender Libras? Pode participar. Ah, eu não sei nada de Libras. Pode vir participar. Vem, pode. Tem função para todo mundo, né? Todo mundo vai poder auxiliar no trabalho de alguma forma, tá, pessoal? Então, nesse preparo da equipe, tem muitas pessoas que começam, né, Kerma, fazendo curso de Libras, fazendo palestra, workshop na igreja. Isso é muito legal, muito bom, né? Mas nem todas as pessoas que vão participar do curso de Libras vai participar do departamento, enfim. Mas é importante você deixar claro na igreja, conscientizou o pastor, e aí nesse momento de formar a equipe é importante, tá, pessoal? Vocês reforçar que a pessoa vai participar do departamento, mas ela não precisa saber Libras. Só que o envolvimento dela com surdos, com a comunidade, com o trabalho, vai fazer com que ela venha ter essa conscientização. Nossa, não adianta só estar aqui, eu tenho que fazer um pouco mais, eu tenho que aprender, eu tenho que ir atrás. Então, isso ajuda e facilita ter mais pessoas para estar nos auxiliando aí e participando do trabalho, né? Pessoal, isso aconteceu comigo também, né? Eu comecei a participar do grupo, mas eu achava que, como eu já contei que algumas pessoas já devem conhecer a minha história, né? Eu achava que eu não ia conseguir aprender Libras de jeito nenhum, que Libras não era para mim, mas de alguma forma eu queria ajudar, né? Eu queria estar ali ajudando de alguma forma. E aos poucos fui aprendendo ali com ele, sentindo a necessidade de fazer os cursos, de ir aprendendo, e me tornei parte da equipe e do Ministério de Surdos também, interpretando, preparando aulas. Então é importante que você tenha essa equipe, tá? Seja para fazer o que for fazer a chamada ali, for preparar alguma coisa, a gente vai dar algumas dicas aqui e no decorrer a gente vai falando, olha, esse tipo de trabalho a pessoa pode ter um domínio mais básico da língua de sinais, né? Olha, para esse a pessoa precisa ter uma certa fluência. Vocês vão ver aqui que no decorrer da nossa live a gente vai estar falando, né? Então, gente, não despreze ninguém. A gente já viu departamentos de Libras acontecer da pessoa querer participar, mas por ela não saber Libras, o líder ou a líder acaba falando, não, você não sabe Libras, então não pode participar aqui, porque o departamento de Libras precisa saber Libras, tá? Não é assim que funciona, tá? Nós precisamos de muitas pessoas para várias coisas, né? A gente já tem uma dificuldade, né? Eu não sei na igreja de vocês, mas às vezes o ministério tem poucas pessoas, né? A gente acaba se sobrecarregando por conta disso. Então é importante que a gente tenha uma equipe mesmo para nos auxiliar. Isso aí. E aí, pessoal, um outro ponto relacionado a isso é quem serão os professores da escola bíblica, tá? Quem serão os professores? Uma coisa que é importante a gente deixar claro é que nem só nem todo intérprete é professor de Libras. E nem todo professor de Libras é intérprete. Então, isso é algo que também precisa a gente ter essa consciência dentro do ministério.
Ah, Gesiel, mas a gente não tem essas funções separadas, né? Só tem eu, por exemplo. Talvez você tenha que pensar, só tem eu, tudo bem, só tem você, vai tu mesmo, vai você mesmo, ok? Mas a ideia, quando a gente vai falar no sentido de preparar a equipe, é que para dar aula para um surdo, né, para preparar essa escola bíblica, tem alguns requisitos. Então, pessoal, quando a gente vai falar da escola bíblica para os surdos, a gente precisa entender que esse professor, o professor que ficará responsável em ensinar o surdo na escola bíblica, esse professor precisa ser fluente em Libras, tá? Porque nós vamos falar aí de ensino, né, da palavra de Deus. Então, esse professor, ele precisa ter, o Gesiel sempre traz isso para vocês nas aulas, a gente fala muito que o intérprete de Libras, professor de Libras, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Tá? É o básico, né, Gesiel? É o básico. Então, o professor da escola dominical, ele precisa ser fluente em Libras, que vai ser professor da escola bíblica, ou vai ser professor dos pequenos grupos, ou das células. Ele precisa saber Libras, mas ele precisa dominar a Bíblia. Porque ele vai ensinar o quê? A gente está falando hoje de educação bíblica para os surdos. Se ele não conhecer a Bíblia, ele pode ser fluente em língua de sinais, mas não vai saber o que transmitir ali. Ou vai transmitir algo que vai sair um pouco do que é de fato que a Bíblia está trazendo. Então, pessoal, anota aí. É importante que o professor ele tenha conhecimento da Bíblia, em primeiro lugar, que ele seja fluente em Libras e que ele conheça também de didática. Aí, Gesiel, a gente pode entrar no ponto de que mas eu não tenho uma formação específica, eu sou intérprete de Libras, eu sou fluente, conheço Bíblia, eu interpreto na igreja, mas eu não sou formado, por exemplo, em nenhuma licenciatura. Mas pode ser que na igreja tenha alguém que seja formado em alguma licenciatura, que vocês possam estar sentando juntos para ver, trabalhar as questões visuais, trabalhar uma didática, né? Você com conhecimento de como é o surdo e a pessoa com conhecimento didático pode trazer uma aula aí sensacional para os surdos, né, Gisele? Isso mesmo. O que a gente precisa entender, pessoal, é que no Ministério com Surdos, o trabalho com surdos, a gente precisa ter pessoas para nos auxiliar. A gente sempre vai precisar. Então, às vezes, você quer falar, por exemplo, sobre a história do povo de Israel, enfim, só que você não tem muito conteúdo, talvez, no sentido didático. Então, você vê se na sua igreja tem um professor de história, por exemplo, que vai poder te auxiliar, dar algumas ideias. Eu vou trabalhar com crianças surdas, mas eu não sou formado em pedagogia. Então você pode ver alguém na igreja que é formado em pedagogia para te dar algumas ideias, para ajudar com algumas estratégias. Então quando a gente fala de professores, às vezes talvez você não tenha a formação, certo? Mas você pode procurar um auxílio de alguém formado na sua igreja ou na sua região, de confiança, que pode te auxiliar e dar os primeiros passos, né? E aí vai ser um intercâmbio muito interessante. Agora, o que acontece? Quando a gente vai falar na questão da equipe, além dos professores, né? A gente vai precisar de ter um local, né? Reservado para aula. Ter um local reservado para aula. A Kerma comentou isso, né, no primeiro ponto. E por quê? Porque, pessoal, esse local você vai ter liberdade para você andar, se possível, para você colar imagens, se possível, fazer cartaz, fazer atividades, para você utilizar um PowerPoint, um slide, né, com data show, usar uma televisão, enfim, um local separado para que você possa usar lousa, né, flipchart, enfim, tem várias oportunidades que você pode trabalhar visualmente. Então, um local separado, pessoal, é interessante. Gesiel, mas eu não... na minha igreja não tem um espaço separado, uma sala. Não tem problema, tá, pessoal? Aí a gente vai procurar fazer algumas adaptações. Então, às vezes você pode ver um local que não tem um dia que não tem culto na sua igreja, ver com o pastor se ele tem essa liberação para você usar lá, ou pode fazer na sua casa, ou na casa de um surdo, um pequeno grupo, uma célula. A ideia é que vocês tenham um local, não precisa ser um local fixo, né? Mas um local já vai ajudar e muito aí vocês
fazer uma escola bíblica mais visual possível. Então, pessoal, é muito importante mesmo essa questão do local, para que vocês possam utilizar, como Gesiel disse, os cartazes, os recursos que precisam. Aqui na nossa igreja, a gente teve muita dificuldade no começo de conseguir as escolas, a sala, porque as salas já eram ocupadas com as escolas bíblicas, né? A gente queria fazer no domingo de manhã também, como era a escola bíblica de todos os ouvintes, e nós não tínhamos essa sala, né? Eu estava começando o Ministério com Surdos, a gente conversou com o pastor falou, infelizmente não tem, vamos aguardar, né? Vai fazendo junto, só que a gente viu que junto não estava dando certo. O que a gente fez? Na sexta-feira, era culto de ensino na nossa igreja. E geralmente eram uns ensinos assim bem profundos da Bíblia, e às vezes vinham surdos que estavam começando a aprender. Então a gente fez a primeira estratégia nossa foi: nós vamos fazer a escola bíblica para surdos de sexta-feira à noite, e tinha as salas estavam livres, né? E eu pedi permissão para o pastor se ele autorizaria, expliquei, né, que os surdos eles precisavam daquela base bíblica, daquela educação bíblica própria para eles. Fiz como o Gesiel ensinou no primeiro passo, né, expliquei tudo, ele autorizou e deu muito certo, muito certo. Hoje nós temos uma sala já no domingo de manhã, então nós fazemos a nossa escola bíblica com os surdos no domingo de manhã com uma sala própria. E a princípio a nossa sala foi o próprio gabinete do pastor. O pastor cedeu o gabinete dele para nós, para que a gente pudesse estar ensinando. Hoje nós já conseguimos uma sala, hoje a igreja já cedeu uma casa para a gente trabalhar com surdos que está em construção. Então às vezes você pode estar aí desanimado, que não está conseguindo uma sala, ou que... E aos poucos a gente vai falando com o pastor, vai conscientizando e vamos conseguindo as coisas, orando, as portas vão se abrindo e tudo vai dando certo. Mas é importante que os surdos tenham uma sala deles, para que eles possam, né, anexar os trabalhos que eles fazem durante a escola bíblica, né, para que eles possam ter esse momento de ir lá na frente também explicar o que ele aprendeu, o que ele está aprendendo, é muito importante. Legal, né, pessoal? Então, assim, não precisa ter um local já logo de início, né? Às vezes você não vai ter, vai de acordo com a sua realidade. Mas é importante aí que você já vai pensando nisso. Tudo isso é uma construção, né? Igual a Mayra comentou, ela falou, a gente estuda na sala do pastor também, né? Então, tudo isso é um processo, tá, pessoal? Um outro ponto importante é que então, tem um quarto ponto, pessoal, que é muito importante e a gente precisa, antes, assim que a gente vai solidificando esses outros pontos, é fazer uma sondagem do nível linguístico do surdo que vocês trabalham. Porque às vezes a gente já quer chegar lá na nossa escola bíblica, já que e esse surdo nem tem domínio de Libras. E eu falo isso porque aconteceu aqui, né, Gesiel, na nossa igreja, a gente chegou um surdo, que ele sempre foi cristão, só que nunca teve intérprete, né, antes a gente tinha muita dificuldade de ter intérpretes, né, e ele não dominava Libras, ele usava alguns sinais caseiros, né, fazia gestos, e às vezes ele tentava falar com a gente também não conseguia entender. E a gente pensou, gente, vamos dar um curso de Libras para ele, vamos dar... O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque ele não entendia a gente, ele ia no culto, ficava lá, a gente não entendia ele, e eu não sei até que ponto ele estava entendendo a gente também, porque ele não tinha domínio, né? A gente tentava fazer o mais simples possível para que ele pudesse compreender. Então, nós começamos essas salas de escola bíblica e começamos ali, fizemos essa análise, né, do nível linguístico dos surdos e começamos a trabalhar com ele a própria Bíblia em Libras, usando recursos visuais, mostrando os sinais dos personagens, e hoje ele é um dos que dá a palavra, no dia que o pastor chama os surdos para dar uma palavra. Hoje ele fala sobre tudo, faz as lives dele. Então, para vocês verem como é importante que isso auxilia, esses estudos também auxiliam o surdo a desenvolver o seu nível linguístico, tá? Então, por que essa sondagem do nível linguístico? Para que a gente possa ensinar eles, né, de uma forma que alcance os surdos, porque não adianta nada eu chegar lá com toda a minha fluência e não alcançar esse surdo de fato, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado e conhecer quem é esse surdo, para quem eu tô falando, para quem eu tô ensinando. E uma coisa que o Gesiel sempre fala é que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes a gente pode ter uma sala mesclada de surdos que tem um domínio muito grande, tem um domínio da Libras e outros não. Então a gente usa um equilíbrio, ora usa mais um gesto, um teatro, uma mímica,
tá? Usa a língua de sinais, tá, pessoal? Não estou falando que língua de sinais é mímica, mas a gente utiliza desse recurso para fazer com que um surdo que tem um nível linguístico muito baixo entenda, e esse surdo que tem um nível linguístico muito alto também vai compreender. Então, quando a gente tem salas mescladas, a gente usa aí o equilíbrio, né, Gisela? Gisela sempre fala sobre isso. E o ponto número 5, aí o Gisela já faz um complemento, é também compreender o conhecimento bíblico desse surdo. Então, nós vamos trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou conhecer o nível linguístico que esse surdo sabe de língua de sinais e conhecer o que ele já sabe, esse conhecimento prévio dele de Bíblia, tá? Isso é quando a gente está iniciando um trabalho. Isso. E um ponto, pessoal, é importante aqui, é o que a Kerma comentou. Por exemplo, no caso desse surdo que veio na nossa igreja, ele já era cristão há muito tempo, só que ele utilizava uma Libras caseira, né? Utilizava sinais, gestos, enfim. O que acontece? Ele já era um surdo que ele trabalhava, mesmo tendo essa limitação na comunicação, ele já trabalhava, ele já tinha a sua vida, né? Enfim. Era um surdo mais velho também, né? Um surdo mais velho. E aí, quando a gente foi ter a ideia de dar um curso de Libras para ele não se sentiu à vontade suficiente de aprender naquele formato. Por quê? Porque ele já tinha uma vida, vamos dizer assim, pronta, né? Vivida. Então, para ele aprender Libras naquele momento, daquela forma, no sentido formal, não ia trazer tanto resultado. Ao ponto que quando a gente começou a trabalhar com ele na escola bíblica com surdos, né, ensinando os passo a passo, salvação, ensinando os personagens, questões bíblicas, para ele foi algo fantástico, né? Porque ele aprendeu a língua de sinais com a utilização da Bíblia, né? Então não foi com um curso de Libras formal, entende? Então são estratégias, pessoal, que a gente vai aprender de acordo com a realidade. Por isso a importância dessa sondagem, de você saber esse surdo, até que ponto ele sabe e o quanto ele sabe, quando vai falar a questão da Bíblia, né? Até que ponto. Então, tem muitos surdos que às vezes chegam na igreja e perguntam por que tem um Jesus grudado numa cruz. Eu vejo sempre as pessoas colocando em casa ou algo nesse sentido. Por quê? Às vezes o surdo não vai saber. É um momento aí que você já pode partir para um conhecimento nesse sentido, né? Um estudo nesse sentido. Então, esses pontos aí, que é a questão da sondagem, né? E a questão de compreender o conhecimento bíblico deles, é o que vai ajudar vocês a preparar as aulas, a preparar as estratégias, a se organizar da melhor maneira possível. Então, às vezes, você vai pensar assim, às vezes você vai pensar assim, ó, vixe, até eu travei. Eu não sei onde foi ler ali, né? Ali que o pessoal tá falando. O pessoal falou que acho que o som tá meio baixo. Ah, tá. Eu acho que agora melhorou. Pessoal, vê se melhorou. Vê se melhorou o som aí. Vê se melhorou pra ouvir. Eu fui olhar ali, eu me perdi. Fui olhar os comentários, eu acabei me perdendo. Então, você tava explicando que a gente pode ver essas questões. Ah, tá, lembrei. Isso, lembrei. Então, porque às vezes você vai ver que o surdo não sabe, por exemplo, quem foi Adão e Eva. E você já está querendo ensinar sobre Jesus e a salvação. Isso é importante, a gente sabe que a gente tem que ensinar isso. Mas o que vale, pessoal, é você ver como que é o feedback deles, tá? Como que é o feedback. Então, isso aí você vai implementando nas aulas. Ah, mas também, Gisele, eu acho que eu poderia estar colocando... como é que fala? Colocando o que o pastor ensinou no domingo na escola bíblica. Pode, de acordo com o nível, né, do surdo. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. São estratégias que você pode estar utilizando, tá bom? Agora, entenda, pessoal, que um trabalho com surdos não é só interpretar culto. Vocês percebem? Não é só interpretar o culto. Porque se fosse interpretar o culto, seria muito fácil. Certo? E já não é fácil, então vocês imaginam isso, tá? Mas é importante a gente já ter essa conscientização. Beleza? Um outro ponto, pessoal, aqui
aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Isso. Entra na questão de estruturar um material, né, adaptado, que ele deve ser bilíngue. É isso mesmo, pessoal. A importância de ter esse material, porque hoje, nós, como já disse, da Assembleia, a gente tem uma revista pronta, um material que vem pronto. Você pode adaptar esse material que a sua igreja já usa. Mas, Kerma, como que eu vou fazer isso? Você pode se fotografar fazendo sinais daquela aula, colocar nesse material, criar uma apostila para os surdos, que foi o que a gente fez aqui. A gente adaptou algumas aulas que tinham, né? Outras nós criamos dentro da necessidade dos surdos. E o que a gente fazia? A gente fazia essa apostila, faz até hoje, com imagens, tá? Que a gente pega da internet mesmo, com imagens, aí eu fazendo livro, desculpa. A gente pega essas imagens da internet, coloca um português mais fácil, tá, para eles, a gente faz essa adaptação. Por quê? Quando a gente fala de educação bilíngue, a gente precisa lembrar que são as duas línguas, tá? Então a gente coloca lá os versículos em português, mas um português assim mais adaptado para que eles possam compreender. Então a gente usa às vezes a Bíblia da linguagem de hoje, né, para que eles possam estar aprendendo também, se familiarizando com textos bíblicos. E às vezes a gente fotografa a gente mesmo fazendo sinais e coloca lá, né, as nossas fotos nesse material. E ali a gente faz as partes de atividades, utilizando essas imagens. Depois a gente monta um slide fazendo alguns vídeos, recortes de vídeos dentro daquele tema. A gente faz a janela em libras dentro daquele tema, de algum filmezinho que faça parte do tema. Então, todos esses materiais são adaptados para eles. É muito importante que eles tenham esse material para que eles possam levar para casa e estar reforçando essa aprendizagem. Então, você pode colocar ali no final dessa aula uma atividade que eles vão levar para casa para estar fazendo. Que é muito importante que eles peguem e revejam aquela aula para interiorizar cada vez mais. Então, vocês podem fazer essa apostila assim, vocês podem estar fazendo os slides, né, com recortes de vídeo, vocês mesmos fazendo as janelas em libras, para que fique adaptado aquele material, utilizando as imagens, com português mais simples. E esse material é muito rico para eles. É difícil achar material assim, por isso que a gente faz essas adaptações, né, Gisele? E aí, pessoal, depois dessa live, quando terminar, dá uma olhadinha aqui no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, você já aproveita para se inscrever. No nosso canal no YouTube tem uma playlist com materiais para Ministério com Surdos. Lá tem vários materiais que você pode utilizar para adaptar aí na sua escola bíblica dos surdos. Então, lá tem a questão de folhetos, tem atividades, enfim, tem várias questões. Dá uma olhadinha. A gente tem uma playlist que, se eu não me engano, com 5, 6 vídeos com materiais que você mesmo pode utilizar aí e ajudar no desenvolvimento, no trabalho com surdos. Então já tem aí uma playlist para vocês, caso vocês queiram dar esses primeiros passos aí. Talvez tenha uma dificuldade de norte, né, do que seguir, do que fazer. Então a gente tem algumas coisas e tem mais ideias que a gente está preparando para gravar aí em breve. Então segura aí. Então, pessoal, igual um exemplo, né, para ficar mais concreto. Nós trabalhamos com eles a criação. Isso faz um tempo. A gente fez uma sequência de estudo, né, com eles, com os surdos que estavam chegando também novos. E nós trabalhamos com eles sobre a criação, Adão e Eva, a criação do homem e da mulher, a importância, né, que Deus, na hora de criar o homem e a mulher, ele teve todo cuidado, esteve próximo, ele criou com as suas mãos, né? E nós estávamos explicando isso, o quanto o ser humano é importante. Então, o que nós fizemos? Esse material adaptado, essa apostila com imagens, né, com recursos de português, um português mais simples, para que eles possam entender. Depois fizemos um recorte de um vídeo, né, de que a gente procurou no YouTube, no momento Deus criando o homem, né, e a mulher. Passamos esse vídeo. E depois, no final, né, trabalhamos, eles foram lá na frente falando também o que eles achavam. A gente dá esse momento para eles, é muito importante para que os surdos venham, expliquem o que ele está entendendo. Se a gente vê que saiu alguma coisa fora, a gente faz complementos, né? E no final, pessoal, e uma sala, né, Gesiel, assim, homogênea, né? Que tinha surdos adultos e algumas crianças também, algumas crianças, adolescentes.
nós trabalhamos com argila, nós entregamos para que eles fizessem esse processo da criação, né? Como que Deus fez, né? Do barro, né? Da água, e eles fizeram. Foi assim, muito concreto, muito visual. Eles aprenderam bastante, deram feedbacks muito bons. Isso é uma das estratégias que vocês podem trabalhar. Podem trabalhar com maquetes, com cartazes, como o Gesiel disse. No final da aula, eles montam cartazes lá dentro do tema, colam lá na sala deles. É muito legal mesmo, e eles gostam muito, né, Gesiel? Isso, é isso mesmo. E aí, só aproveitando, né, a Lidiane perguntou onde tem esse material. Lidiane, depois que terminar aqui, você vai no nosso canal do YouTube, na aba Vídeos, tá? E aí você tem uma lupa lá que você pode pesquisar. É só você escrever material, só material, e coloca pesquisar que você já vai conseguir encontrar, tá bom, ô Lidiane? Ou você coloca no YouTube materiais para Ministério com Surdo, também já vai sair nossos vídeos lá, ok? A Edinara, ela falou assim também, né? Se a gente tem material de apostila em PDF para enviar no Telegram. Lá no Telegram, pessoal, a gente enviou vários materiais. Já tem também materiais lá no Telegram. No comecinho a gente mandou vários materiais já adaptados lá, tá? O Edinara, lá no próprio Telegram já tem. Então, se você entrar agora lá no nosso Telegram, você pode procurar as primeiras publicações, que tem vários materiais já lá também, né? Já tem aulas adaptadas que a gente colocou lá. Então, caso você queira, lá no nosso Telegram tem, tá? Ah, Gisele, como que eu faço para entrar no Telegram? Se você fechar o chat aí, se você tiver no celular, você clica no xizinho, você vai fechar o chat. Aí embaixo, na descrição, vai ter o link para você entrar no Telegram. Mas faça isso depois, faça agora não. A gente tem algumas coisinhas ainda para falar, certo? Mas não, fazer depois. Então tem um material adaptado aí, que a Kerima comentou. Um outro ponto, pessoal, que a gente entra no 7º ponto, tá? É a questão do discipulado e do acompanhamento. Por quê, pessoal? Porque não adianta só a gente ensinar, só a gente falar, só a gente utilizar as estratégias, né? O importante é ter um acompanhamento, um discipulado. E às vezes, pessoal, aquilo que você ensinou no domingo, ele vai esquecer no outro domingo. E aí como que você faz? É um acompanhamento, né? Então você vai conversar novamente. Se precisar, você vai explicar 1, 2, 3, 4, 5, e você vai precisar explicar, né? Precisa ter esse acompanhamento, porque é discipulado, é estar junto, é caminhar junto, né? Então isso é algo importante que muitas pessoas acabam deixando, ok? Então, tudo isso, pessoal, é uma forma de vocês crescer, desenvolver e entender como que é essa mecânica, como que é esse trabalho, Ministério com Surdos, que é um passo a passo. Então, não é só interpretar na igreja, interpretar os cultos, mas também não é só escola bíblica, tem que ter um discipulado e um acompanhamento. E aí, pessoal, por isso que a gente disse lá no ponto de número 2, a importância de ter uma equipe, né? Por quê? Porque é um trabalho que precisa ser dividido em camadas, precisa ser ter uma, como é que a gente fala, uma flexibilidade, né? Você precisa delegar, né? Você precisa delegar informações, aí você vai delegando informações. Então isso é algo também muito importante, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, sempre antes de comentar esse ponto número 8, com relação ao Telegram, a gente vai mandar no grupo do WhatsApp, tá, da Semana da Libras, porque o grupo do WhatsApp da Semana da Libras, ele vai ser encerrado, tá bom? Amanhã, até a meia-noite, ele vai ficar ativo, mas depois ele vai ser encerrado. E a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp mesmo o link pro Telegram, tá bom? Então vocês fiquem despreocupados, não saia do grupo ainda, tá? Porque a gente vai mandar pro Telegram depois, porque lá no Telegram a gente continua semanalmente mandando materiais por lá, tá bom? Então, pessoal, chegando aí no ponto 8, é muito importante que ao final de cada aula, de cada estudo bíblico, vocês façam uma avaliação. Por isso, pessoal, é importante que essas aulas tenham um planejamento, para não ficar uma coisa assim muito jogada, muito, o ensino acabou, pronto. Não, faça uma avaliação. Talvez você pergunte, mas Kerima, como que eu vou fazer essa avaliação, né?
Vocês viram que a gente falou da aula de Adão e Eva, que no final eles fizeram todo o processo com argila. Aquilo foi a nossa avaliação, tá? Então a gente viu, passou de mesa em mesa perguntando o que eles achavam, como que foi, e eles foram dando esse feedback e a gente foi vendo, não, eles compreenderam de fato. Então, toda aula, prepare antes uma avaliação, pode ser uma dinâmica, pode ser um cartaz, vocês podem fazer uma maquete, a gente vai estar colocando logo também no YouTube a maquete que a gente fez sobre a ressurreição de Cristo, que nós fizemos também com argila, o túmulo, como que foi, bem visual mesmo, né? Porque além de usar os slides, a gente tenta utilizar esses trabalhos manuais que eles gostam muito de fazer. Então essas avaliações podem ser sobre isso, tá? Um teatro, ou que eles façam, olha, agora nós vamos fazer um teatro sobre a aula de hoje, coloque eles para fazerem, eles gostam demais, então, ou dê um tema dentro daquela aula para que eles elaborem um bate-papo, um teatro final. É muito importante, porque com essa avaliação você vai compreender se eles, você vai ter um feedback se eles entenderam a aula ou não, se eles assimilaram aquele conteúdo ou não. Isso tem sido muito bom nas aulas, é que agora nós estamos nesse período de quarentena, né? Então nós não estamos tendo essas aulas presenciais. Mas é muito importante porque às vezes a gente dá uma aula e cai do pastor pregar depois no domingo, ele já fala, eu lembro, a gente fez teatro, ou lembra, a gente montou isso. É muito legal mesmo esse feedback que eles dão, porque eles estão lá na prática, de fato, executando aquilo que eles aprenderam, tá? Então sempre faça essa avaliação final depois da aula. Ok. Pessoal, então, deixa eu ver aqui. Acho que tem mais um ponto aí, que esse ponto é bom, hein? Os comes e bebes, né? As famosas confraternizações. Isso aí, pessoal, é muito importante para manter aquele relacionamento, né, com surdos, mas também para ter surdos visitantes. Os surdos, eles são excelentes evangelizadores, né? Então, um convida o outro, um chama o outro. E isso é muito legal, é muito importante mesmo, tá? Então, fazer isso, pessoal, vai trazer um ambiente mais leve, mais gostoso, né? Vai fazer com que os surdos tenham mais relacionamento com vocês. Isso vai ajudar. Você pode convidar não só os surdos, mas você pode convidar o departamento de jovens, os adolescentes, né, os irmãos, os pastores. Pode convidar também para momentos como esse. É muito legal confraternização assim, né? Esse momento aí eles adoram, certo? Não só eles, eu também. A Mara falou assim, eles adoram. É muito bom mesmo, eles igual a gente faz no domingo de manhã, então acaba, a gente toma café da manhã juntos, né? Então nós levamos, eles mesmos trazem, tá? Assim a gente pedia, eu comecei a levar, eu Gisele, ou quem fosse da aula, levava, e aí eles começaram a trazer também, eles gostaram tanto, e aí tem algumas pessoas que quando acaba a escola dominical, alguns irmãos vão lá participar com a gente, levam também coisas. Tem sido muito legal mesmo, muito produtivo esse bate-papo, até para que os outros ouvintes também participem conosco e possam estar aprendendo, e eles ficam muito felizes. E eles adoram, né? E aumenta mesmo essa questão da gente estar mais próximos deles, né? Esse relacionamento acaba ficando mais sólido, né? Mais forte. É isso aí. Então, pessoal, esses são pontos aí que a gente vai precisar procurar colocar em prática, tá? Caso você ainda não tenha, você não tenha colocado. Se você tem, vamos continuar aí. Se você ainda está precisando colocar, espero que essas dicas tenham ajudado vocês, tá? Aqui, pessoal, teve algumas perguntas, né, que foram feitas. A Cris perguntou de onde que a gente é, né? Nós somos do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Esse é o sinal de Ribeirão Preto, ó. Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tá? Fica umas 3h30 da capital, mais ou menos, tá, Cris? O pessoal perguntou se essa aula vai ficar gravada. Não vai ficar gravada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Do Telegram a gente mandou o link aí, tá, pessoal? A Lidiane falou, né? Eu tenho um amigo surdo na minha igreja e que a gente faz estudo com ele. Mas quando chega o momento do culto, ele vai embora porque eu não consigo interpretar o culto ainda.
Ô, Lidiane, não tem problema, tá? Não tem problema. É importante que você só deixe claro para ele, olha, a gente vai fazer o estudo, a gente vai continuar aqui e aos poucos a gente vai melhorando e a gente vai indo para interpretar o culto, tá bom? Eu acho que se você já está fazendo estudo com ele, é excelente, sensacional, viu, Lidiane? Mas o que pode ser feito também, Lidiane, é você combinar com ele, olha, eu vou começar o culto, né? Eu vou interpretar os louvores, pode ser? Ah, olha, eu vou conseguir interpretar só a pregação. Fica aí. Então, são coisas que aos poucos você vai trabalhando, mas não deixe, tá, Lidiane, de interpretar, né? De estudar com ele. Não deixe de estudar, continue estudando, tá? Mas a interpretação vai sendo aos poucos. E você pode treinar, né, Lidiane, cada vez mais. Vai treinando, vai treinando. Isso vai ajudar vocês e muito, muito mesmo, tá? Mas nem que seja aos poucos, tá bom, Lidiane? Então você vai estudando, mas vai procurando interpretar aos poucos, interpreta uma oração pelo menos, né? Vai aos pouquinhos e isso vai ajudando ele também se sentir seguro, tá? Ah, o Roger perguntou, né? Quantos surdos tem na igreja de vocês? A gente tem 12 surdos, né? No momento, de surdos frequentes, né? Sem contar os que aparecem depois, né? Tem bastante surdos que sempre tem. A gente tem também aqui, por exemplo, no grupo de estudo aparece muito mais, né? Então no grupo de surdos aparece 20 surdos, né? Depende muito, mas varia 20, 25, né? Mas no culto mesmo é essa questão de 12, mas sempre no estudo aparece mais porque é um momento que a gente tem o comes e bebes, tem outras atividades que a gente faz com eles, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver. A Mara falou, eu estou no curso, sou filha de surdo, sou coda, né? Estou muito feliz em participar do curso, já tenho ministério na igreja, mas sinto que preciso melhorar muito. Excelente, viu, Mara? A gente está à disposição no que precisar, tá bom? A Maísa falou assim, anotei tudo. Na igreja que congrego não tem ministério com surdos. Não tem surdos que visitam, mas estou estudando, aprendendo para que possa levar. Entendi meu chamado, preparar para exercer. Ô, Maísa, excelente. O que eu acredito? Que, na verdade, o Ministério com Surdos na sua igreja já começou. Tá com você aí agora, já começou, tá? Talvez não tenha começado de uma maneira mais formal, mas já começou. Então, qual que é a ideia? Vai conversando com o pastor, vai orando, que a equipe vai se formando para quando os surdos começar a visitar, ele já vai ver que o trabalho já está sendo desenvolvido. Tá bom, Maísa? Mas excelente, muito bom saber disso, tá? A Cris falou, minha família é de Ribeirão Preto, Vila Virgínia, meu pai inclusive foi no cemitério aqui. Ah, tá, entendi. Ô, Cris, muito bem. Quando vier para Ribeirão, fala com a gente lá no nosso Instagram, que a gente se encontra para tomar um café, bater um papo. Isso aí serve para todo mundo que estiver vindo para Ribeirão aí. Fala com a gente lá no Instagram, no direct, que a gente dá um jeito. Se quiser visitar a gente também, a gente conversa. Certo? Deixa eu subir. É isso. Beleza, pessoal? Então seria isso. E a gente viu, teve muitas dúvidas com relação ao nosso curso, tá? Deixa eu só aproveitar para esse momento aqui para falar, pessoal. O nosso curso, as vagas, elas vão se encerrar amanhã, tá? À meia-noite, às 23h59. Amanhã, as inscrições para o nosso curso Bíblia 360 graus em Libras vai se encerrar. É um curso, para quem ainda não tem um conhecimento ainda, é um curso onde a gente trabalha as principais histórias bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, num passo a passo em Libras. Então, nesse curso também tem, além a Kerema, também temos uma professora surda, que é a professora Carla, que nos auxilia também. Então, vocês vão ter aulas com surdos, com ouvintes. É um curso bem completo, com um passo a passo muito legal, que vocês vão poder tá crescendo aí dentro do Ministério com Surdos, tá? Esse curso, pessoal, você não precisa saber Libras para você participar. Então, se você quer participar desse curso, você não precisa saber Libras. Por quê? Porque quem compra esse curso ganha de bônus um curso básico de Libras no contexto religioso, tá? Então, se você não sabe Libras e você quer participar, você pode estar participando sem problema nenhum.
Ah, Gisele, mas eu já sei Libras, eu posso participar desse curso? Também pode, tá? Então, nesse curso, além do curso básico, tem um curso bônus que é de tradução e interpretação de textos bíblicos. Também a gente tem aí, se você quiser participar do nosso curso, as lives que a gente dá toda quarta-feira. São aulas, pessoal, que a gente dá toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, no nosso canal do YouTube, né? A gente tem nesse curso aí 30 módulos, mais de 30 módulos, né? Então, o pessoal tá até falando, né, que já viu, que gostou. Isso é importante para você desenvolver, crescer. E uma coisa, pessoal, é que essa é a última turma do ano, tá? A gente ainda não tem uma previsão exata quando vai abrir a próxima, se é talvez fevereiro, a gente não tem uma previsão exata aí. Então essa é a última turma do ano, tá? Caso você queira aproveitar, ok? E aí a gente conseguiu algumas facilidades, a questão de para fazer a inscrição, então você pode pagar tanto no cartão de crédito como no boleto, no cartão em até 12 vezes você pode pagar no cartão. Então caso você tenha qualquer tipo de dúvida, você pode entrar em contato aí. Tem um link da inscrição aí do vídeo, também, tá? Do suporte. Tem o link aí. O suporte vai deixar o WhatsApp deles aí. O suporte vai colocar o WhatsApp deles. Para quê? Para que vocês possam entrar em contato via WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida. Mas também, caso não, a gente enviou um e-mail para vocês que se cadastrou no Semana da Bíblia em Libras, lá com as orientações, tá bom? Com todos os tipos de orientação lá. Deixa eu ver aqui, parece que tem algumas perguntas, né? Acho que tem, por exemplo, a Natália. Você acha que é possível incluir os surdos nas classes dos ouvintes quando ele tiver uma bagagem de conhecimento bíblico? Ô, Natália, é excelente. Pode sim. Eu acho que até deve, né? É excelente isso. É que normalmente esse processo de educação bilíngue para surdo começa assim, né? A princípio ele tem um contato com a língua, ele se desenvolve, tem esse conhecimento. E a partir do momento que ele, agora falando no contexto cristão, ele tem esse conhecimento bíblico, ele pode passá-lo dos ouvintes, da mesma faixa etária, sem problema nenhum, com a inclusão com o intérprete de Libras. Tá? É porque muitas vezes, quando a gente vai iniciar uma educação bíblica para surdos, Natália, uma grande maioria não tem esse conhecimento, né? Então, quando eles não têm esse conhecimento, tem essa dificuldade, a gente faz uma sala totalmente adaptada, tá? A Natália falou, se tiver uma classe só com eles, não seria exclusão? Então, Natália, não seria, a gente chama mais de sala bilíngue, né? A gente faz essa separação por conta disso. Igual como o Gesiel falou para você no começo, nessa outra pergunta que você tinha feito, logo depois que eles aprofundarem que eles se desenvolverem, alguns em língua de sinais, outros nesse conhecimento bíblico, você já pode fazer a inclusão deles nas salas, né? Aí você vai perceber essas... como está a necessidade dele, como ele se desenvolveu e pode fazer essa inclusão. Mas não seria uma exclusão, não. Seria mais para que a gente possa trabalhar com eles de forma mais... que eles compreendam com mais clareza, que eles conheçam a Bíblia, que eles tenham um momento deles. Eles até preferem que tenha uma sala só de surdos, tá? Mas essa sala os ouvintes podem participar, tá bom? Os ouvintes podem participar. Tanto que nas nossas aulas, quando a gente estava dando nas sextas à noite, os ouvintes participavam. Então, muitos irmãos desciam lá para a hora da aula dos surdos. Até no domingo de manhã também, alguns irmãos ouvintes vão participar e fazem a aula com a gente. Só que essa sala, ela vai ser... as aulas vão ser totalmente em Libras, com materiais adaptados, tá? Mas não seria uma exclusão, não. Porque os ouvintes também podem participar lá conosco. Isso, deixa eu ver aqui. Pessoal perguntando a questão, a gente explicou a questão dos módulos, que são mais de 30, né? O pessoal perguntaram aí. Quantos módulos tem, né? São 30, mais de 30, né? Eu acho que... O pessoal falou que queria, já compartilhou com as amigas. A Giane perguntou, traduzir e interpretar é a mesma coisa? Ô, Giane, não seria a mesma coisa. Um complementa o outro. Um complementa o outro, tá? Tradução, né, é mais ligado com um registro, né? É mais ligado com a questão escrita. Por exemplo, se você vai interpretar uma música, né, e você pega a letra,
você lê, você vê os conceitos, vê o significado, lê o texto, faz anotações. Esse processo de você ler, anotar, ver significado, você está traduzindo, tá? E aí depois que você fez esse processo, você vai interpretar. E o interpretar seria a sinalização, seria o ato em si, tá? Então, é por isso que a Kerma falou que um complementa o outro, porque para você interpretar, normalmente você vai traduzir, tá? Então, sempre você procura fazer a tradução, mas já para a interpretação. Então, é por isso que a gente não fala somente intérprete, né? A gente fala tradutor e intérprete de Libras, né? Porque ele sempre vai estar fazendo esse processo aí, ok, Giane? Então, aí sempre coloque o traduzir, é sempre tomar nota, né? Ter esse processo de estudo, você tem um tempo. Interpretar, você não vai ter esse tempo, vai ser lá na hora, você já vai ouvir e já vai interpretar. Isso mesmo. Deixa eu ver. Na minha igreja não tem surdo. Como faço para encontrar o surdo da cidade para convidado? Ô Lília, então pega para você anotar aí, pega o papel e caneta. Como que você faz para encontrar surdo na sua cidade? Primeira coisa, você precisa ver se tem associação de surdos na sua cidade ou região. Ah, tem uma associação de surdos na cidade ou na região. Ou você também vai procurar se tem uma associação de pais e amigos surdos, que normalmente é chamado de APADA, né? Na sua cidade e região. Se não tiver, você vai procurar escolas que, ou de preferência na Secretaria de Educação, aonde tem surdos. Quais escolas que tem surdos? Vai lá na Secretaria de Educação da sua cidade e procurar saber qual que é as escolas que tem surdos. E aí esse é um outro passo. Uma outra questão que você pode também ir na Secretaria da Saúde da sua cidade e falar que você está fazendo uma pesquisa com relação à questão da surdez no município. Você queria saber aonde ou a quantidade de surdos, e aí você vai tendo um parâmetro. Um outro ponto é que normalmente nas rodoviárias das cidades são considerados pontos de encontros, tá? Ou praças centrais. Tem algumas praças centrais em algumas cidades e também rodoviárias que são pontos de encontro de surdos, tá? Por quê? Porque são locais de fácil acesso, de circulação de ônibus, de fácil acesso. Então são lugares aí que você pode estar encontrando, tá bom, Lilian? Depois, outro ponto é que você pode procurar no Facebook grupos de surdos que tenha na sua cidade. Então é possível que você encontre. Então esses são os primeiros passos aí que eu daria para você. Ou, Lilian, também o último aqui, para finalizar, você procurar igrejas, né, na sua cidade que já tem um trabalho com surdos. Ah, Gisele, mas eu vou lá convidar os surdos da igreja. Não. Para você começar a ter contato com o surdo. E esse surdo vai falar onde os outros surdos estão, qual surdo que eles conhecem. Então são passos aí que você pode dar nessa procura para encontrar os surdos. Certo? Pessoal, então é isso. Caso vocês queiram qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês. Tem um WhatsApp aí do nosso suporte, caso vocês queiram fazer o curso. Tem algumas condições especiais aí, tá? E outro ponto é que toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado no nosso canal do YouTube. Tá? E finalizando aí, o complemento da Mara, que ela falou, olha, eu fui no posto de saúde da minha cidade, conversei com a fono e ela me passou os contatos. Olha que excelente, pessoal. Então essa dica aí já tem pessoal colocando em prática já. Antes mesmo de a gente falar, já tinha gente que fazia isso. Excelente. Isso vai ajudar vocês e muito, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aula que a gente preparou com muito carinho sobre educação bíblica para surdos. Esperamos que vocês tenham aberto aí a mente e o horizonte, né? Para você dar esse primeiro passo, já começar o trabalho, porque se vocês já têm esse interesse, estão aprendendo Libras, já começa o trabalho, não espera o surdo chegar não, já começa o trabalho desenvolvendo, certo? Então é isso, pessoal, um grandíssimo abraço mesmo, e a gente se encontra em breve, é isso aí, e até a próxima, pessoal, abração, qualquer dúvida, chama a gente lá no Instagram, no direct, que a gente responde com o maior amor e carinho, é isso, pessoal, grandíssimo abraço. Valeu!